convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes e que nos acompanham pelas redes sociais. Esse trecho de Isaías é um dos 3 trechos chamado Servo Sofredor, que é um texto, hoje a gente sabe, messiânico. O que é um texto messiânico? É um texto que fala do Messias, que é Cristo. Mas, na época, os judeus não colocavam esses textos como messiânicos. Por quê? Porque na cabeça dos judeus, o Messias viria guerreiro, forte, para arrebentar com os inimigos que invadiram as terras, a terra prometida deles, que é Israel. Iria expulsar os invasores, trazer os judeus e devolver a hegemonia política, social para eles. Entenderam? Então, um texto como esse, em que Jesus fala que ofereceu as costas para bater, a face para arrancar a barba, não desviei o rosto de bofetões, não encaixa nada com o Messias que eles esperavam. Não encaixa absolutamente. Então, esses textos foram reconhecidos messiânicos após a paixão de Jesus. Aí sim, falaram, tá aqui, ó, olha aqui, esse texto falava de Jesus. Bem, e o que o servo sofredor diz? Que ele, que já amava o Pai na eternidade, desde sempre, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se amam, entrou na história e foi até o fim por amor. O que faz você provar que ama? Sofrer por alguém. Isso faz provar. O que faz você provar que ama Deus? Sofrer por Deus. As pessoas que dizem que não precisa de igreja, eu tenho Deus na minha casa, são um baita de hipócritas. Não amam absolutamente nada a Deus. A visão de Deus que tem é de um Deus serviçal. Um Deus que serve aos seus caprichos. Ou seja, na verdade,
quando você vai aprofundando esse Deus dessas pessoas, que não querem renunciar nada para Deus, na verdade, no frigir dos ovos, esse Deus são eles mesmos. Você faz um Deus à sua medida. O caminho normal é que Deus, estando muito acima de mim, me obriga a sair de mim, que sou um miserável, um nada, pequeno, e que tem alguém que me ama, que é muito maior que eu. É claro que eu tenho que me mover, né? Sair da inércia, me sacrificar, para que eu tenha essa intimidade com aquele que quer me dar a salvação, com aquele que quer me dar hoje, no meio da dor, uma vida sobrenatural. As 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, nos fazem viver a vida sobrenatural. Aquela vida escondida, onde fica o reino dos céus. O reino dos céus está escondido nas almas dos humildes. Os humildes, quando eu falo humilde, gente, na vida espiritual, o que é ser humilde na vida espiritual? É os outros acabar com você e você pode fazer, é isso? O que é ser humilde na vida espiritual? Quando eu falar a palavra humilde e não explicar e me referir à vida espiritual, é a pessoa que se reconhece totalmente dependente de Deus para tudo de bom. Ok? Então, humilde. Esse humilde pode ser de temperamento doce, mas também pode ser de temperamento duro. Ok? Padre Pio dizem que era brabo, né? Madre Teresa de Calcutá também não era mansinha não, viu? Baixinha era brava. Não era fogo que se cheire, não. Então, depende do temperamento. Mas Padre Pio, Madre Teresa, como ninguém, eram humildes, porque se reconheciam totalmente dependentes de Deus. Madre Teresa não permitia que começasse o dia sem antes a missa e a adoração. Não sei se começava às 5 horas da manhã ou 4, acho que é 5, né? Não, e todas tinham que deixar os doentes e ir para Cristo. Porque você não podia dar amor sem antes vir a fonte do amor. Quem dera se os casais entendessem um pouquinho isso. Você não pode amar o outro sem antes buscar a fonte do amor. Por que acaba? Porque nós não temos amor natural. Não é não? Não sai amor aqui de mim. Não tem. Sai aqui. Então, para eu amar vocês até o fim, eu tenho que estar na fonte do amor. Porque a minha esposa é a igreja. Para o casal amar até o fim, tem que vir aqui. Para amar os filhos, tem que vir até aqui. Ah, padre, mas é fácil amar os filhos. Quando eu digo amar, gente, amar verdadeiramente com o amor de Deus e com sabedoria. Saber corrigir, saber falar a palavra certa, dar um amor na medida certa. Deixar sofrer o filho. O fato de deixar um filho sofrer já é fruto do amor de Deus, porque Deus deixou o filho pródigo sofrer. Mas os pais que não rezam, dificilmente fazem isso. O filho faz o que quer, tem dó, vai lá e limpa as besteiras dos filhos, e vai criando, e os pais vão criando filhos frágeis, que não resolvem nada. Hoje, existe uma pandemia de filho de 30, 40 anos dentro de casa na barra da saída do pai e da mãe, ou não? Antigamente falava que quando casava um homem, perdia um garfo. Quando casava a mulher, perdia a mulher. Hoje, quando casa um homem, ganha uma colher além do garfo.
E quando casa a mulher, ganha o garfo além da colher. Não é assim ou não? Vira todo mundo em cima dos pais, ou sogro, sogra. Por quê? Porque as criações não estão boas. Os limites, né? E para isso acontecer, você tem que vir buscar o amor de Deus, que é o amor que fez Jesus aceitar esse sofrimento e suportar, com a certeza que ele não vai ser humilhado, porque nós já vencemos. Se nós amamos com o amor de Deus, mesmo que soframos, mesmo que sejamos humilhados, nós já vencemos, porque ele já venceu. Quando você afasta da cruz, aí você perde. Quando você murmura, blasfema contra a cruz, aí você perde, porque a única vitória que nós temos é a cruz, é onde venceu a morte. E o que é o nosso terror? A morte, não é? A morte faz cair por terra todos os projetos deste mundo. E sabendo que tem uma vida eterna depois, era para todo mundo estar muito preocupado. Para onde vai ficar eternamente depois? Mas nós temos um monte de gente que vive como se fosse vida animal. São José Maria Escrivá dizia: ou você vive uma vida sobrenatural, ou uma vida animal. O que é a vida animal? Saciar o corpo a cada momento, sem preocupar com a sua vida eterna. Prazer de comida, sexo, todos os momentos aí na vida desse mundo de euforia, uma bebedeira, uma festinha, e assim por diante. Vive como a cabeça para baixo, não vê a nossa dignidade diante de Deus, o tanto que são importantes as nossas decisões de colocar Deus acima de todas as coisas, está lá. E a alma espiritual, que não é saciada, começa a ficar mal, aí a pessoa começa a ficar triste, sem sentido na vida. Nada mais tem gosto, porque não tem os dons do Espírito Santo. A sabedoria é aquela que dá gosto nas coisas do alto, né? O mundo, as coisas lá de fora são muito passageiras e depois não preenchem a alma. Aí fica esse monte de zumbi aí. Você olha assim, né? Se fosse para a gente olhar as almas hoje, estava todo mundo assim, sem vida, igual zumbi, mortos. Ou então, se fosse em outra analogia, galhos secos, que depois vão ser queimados. Não serve para nada, só para queimar, né? Agora, se você tem essa humildade aqui, de vir buscar o amor, que te dá gosto na vida, dar gosto na vida, não é tirar o sofrimento, mas é passar por ele com a cabeça erguida e dizer: já venci. Em Cristo eu já venci. Eu uno os meus sofrimentos a Cristo. E aí, hoje, o Evangelho fala da traição de Judas, que mais uma vez tem que deixar a gente muito atento, porque se Judas conviveu com Jesus e traiu, imagina nós. Os sinais que a gente tem de Judas, a hipocrisia também. Gente, o que irritava Jesus chama-se hipocrisia. O pecado em si, nem tanto. Os pecadores grandes, a Maria Madalena, a adúltera, Jesus chegava de boa. Mas hipocrisia dos fariseus, ele não suportava. É ou não é? Então, não sejamos hipócritas. Por isso, eu faço questão sim. Tem alguns padres muito bons que eu já conversei sobre isso. Padres bons mesmo. Que não concordam muito com a minha postura, essa que eu tenho aqui, de rasgar a minha fraqueza para vocês. Porque eles falam que aqui é Cristo, não é o Pablo. Mas eu não vejo assim. É Cristo, vocês têm que saber, sim, que aqui tem Cristo. Mas esse aqui é miserável.
Você não pode se iludir, achar que esse toma conta desse totalmente. Porque senão, quando esse aqui ferir vocês, acabou, Padre Pablo, para mim. Eu nunca imaginei que ele fosse capaz de uma atitude como essa. Isso é imaturidade. Você já tem que saber que aqui é fraco, ou não? E que Jesus, porque ele é humilde e, não sei, os mistérios dele, quis se fazer presente ministerialmente em uma pessoa fraca. Vocês queriam um padre forte, todo altivo, sem pecado. Queria, né? Não vai ter, nenê. Até vocês morrer, esquece. Não existe. Não existe. Agora, isso eu não faço para vocês desrespeitar o meu ministério. Não. Vocês podem respeitar o meu ministério e entender a minha fraqueza. Talvez, se vocês já sabem disso, vocês vão ter mais facilidade de perdoar a minha fraqueza e ir atrás do meu ministério, na confissão, na missa, do que se você se iludir de que dentro, aqui, existe alguém pronto, perfeito, que sabe tudo. Ok? Então eu vou continuar expondo as minhas fraquezas. E não admito que alguém diga: o Padre Pablo acabou para mim. Você já sabe que é miserável. Então você tem que fazer o quê? Reza, se tiver liberdade, faz uma correção fraterna. Pronto. E não mistura Jesus com isso. Porque ele é perfeito. E ele quis estar comigo. Na hora que eu falar, tomai todos e comei, não sou eu mais. É ele. Mas na hora que eu estou ali fora, não é Jesus purinho não, né? Entenderam a diferença? Apesar que ele também, sacramentalmente, está presente. Mas não me toma todas as minhas faculdades. Eu sou livre para errar, né? E Judas, hipócrita, que antes falou para vender o perfume lá para dar para os pobres, vende por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata remete ao Antigo Testamento. 20 moedas de prata foi vendido José do Egito, pelos irmãos. 30 moedas de prata é o preço que se pagava a um escravo machucado. Se um boi, está lá em Êxodo, não sei qual que é o capítulo. Se um boi machucar um escravo, você tem que pagar 30 moedas de prata. E tem em Zacarias também, um profeta, tem uma profecia de Jesus, né? Que fala, qual é o meu preço? Aí fala, 30 moedas de prata. Também não lembro o capítulo, mas está lá em Zacarias. Então, a Bíblia sempre tem algo do projeto de Deus, que vai do Antigo Testamento para o Novo, né? O Antigo sempre aponta Jesus, e Jesus revela o Antigo, porque toda a história gira em torno de Jesus. E aí a gente vê essa traição. O que nós podemos fazer, gente? Olhar, se achar melhor, que nunca vai trair, como Pedro fez? Balela, Pedro achou que era o cara, caiu também. O que nós podemos fazer para não ser um Judas? Porque o Judas sai de dentro da igreja, ou não? Sai. Os grandes hereges, os que dão problema para a igreja, não saem de fora. São aqueles que estavam na igreja, que estudaram teologia. E depois, a facada da igreja. O que nós podemos fazer? Implorar para Deus que não nos deixe trair a igreja, a Ele. Implorar, seja humilde, bater no peito e falar, Jesus, eu tenho todas as misérias de Judas para te trair. São Felipe Neri, não tire a mão da minha cabeça, Senhor, ou em seguida te trairei. Ser humilde, implorar, não deixa.
né? Por isso que eu peço oração para vocês, peço oração para todo mundo que vai lá em casa, põe o povo para rezar por mim, falo, reza para eu não cair, porque eu posso cair, eu posso te trair a qualquer momento. Pronto. O dia que você se achar a última bolacha do pacote, já era. Ok? Certo ou não? Então, é isso. Como é a última homilia de manhã da Semana Santa, pode ser um pouco mais longa. Mas é implorar. Senhor, eu imploro, não me deixe cair. Mãezinha, me carrega no colo, por favor. Não me deixe cair. Me ajuda, mãe, me protege. Quando eu estiver desviando, me tira do caminho errado, me ajuda. A senhora sabe que eu não presto, a senhora sabe que eu posso desviar, a senhora sabe. Eu te imploro. Pronto, faz isso até morrer, você está no céu.